Muito bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida nessa manhã. Que o amor de Deus possa inundar o seu coração e você tenha um dia muito abençoado na presença de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão." Jesus respondeu: "Está escrito: nem só de pão viverá o homem." O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: "Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu." Jesus respondeu: "Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto." O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Jesus respondeu: "Dito está: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Que o Espírito Santo fale ao meu e ao seu coração através desta palavra. Eu quero trabalhar com você nesse dia a respeito da natureza das nossas tentações. O texto é muito claro ao nos mostrar um momento específico da vida de Jesus. Logo após o seu batismo, ele é levado E eu de antemão quero dizer a você, segundo a palavra de Deus, que nos diz o apóstolo Tiago na sua epístola, que as nossas tentações, elas têm as suas raízes em nós mesmos. Ou seja, Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: "Estou sendo tentado por Deus", pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Ele precisava e se dispôs a passar tudo o que eu e você passamos, para que hoje ele fosse o nosso sumo sacerdote, aquele que nos representa, sabendo exatamente o que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia, para poder nos socorrer, segundo nos diz o autor da carta aos Hebreus. E eu quero compartilhar com você aqui algumas realidades das nossas tentações. Porque na verdade todas as tentações que eu e você enfrentamos, e todos nós somos tentados, justamente pelo pecado que está em nós e pelo diabo que se lança contra as nossas vidas, tentando fazer com que eu e você saiamos da vontade de Deus. Essas tentações, elas estão fundamentadas em 3 áreas específicas que esse texto nos apresenta. E a primeira delas diz respeito às necessidades básicas. Veja que o texto nos diz
que quando Jesus passa 40 dias no deserto, sem comer, em jejum, ele teve fome. E é exatamente nesse momento que Satanás se apresenta a ele, vem até diante dele e diz: olha, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás traz na sua falácia uma dúvida, tenta lançar dúvida sobre Jesus a respeito da sua filiação, dizendo: olha, se você é filho, por que você está passando fome? Quantas vezes nós somos tentados dessa mesma forma? Quantas vezes nós ouvimos esta voz dizendo: se você é filho de Deus, por que você está passando pelo que você está passando? E a resposta de Jesus é muito clara. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dizer a você que o que sustenta a minha e a sua vida é a palavra de Deus. É o que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo para o diabo, parafraseando aqui Jesus, ele está dizendo: eu sou filho de Deus, eu tenho um pai que cuida de mim, e no momento certo ele vai suprir a minha necessidade. Tenha essa mesma convicção. Se você tem Jesus como Senhor da sua vida, se você sabe que é filho de Deus, saiba que o seu pai cuida de você em todos os aspectos da sua vida. Mas as tentações, elas têm uma segunda área, que na verdade fundamenta todas as demais tentações que nós enfrentamos. E esta diz respeito às estruturas de poder. É interessante isso aqui, porque Satanás agora leva Jesus para um monte muito alto e mostra a ele todos os reinos deste mundo, toda a glória desses reinos, tudo aquilo que chama a atenção naturalmente do homem. E diz para ele: olha, esses reinos estão nas minhas mãos e eu dou a quem eu quiser. E diz para Jesus: olha, se você se prostrar diante de mim, eu te darei a glória desses reinos todos. É interessante que nós somos tentados desta mesma forma. Quantas vezes nós somos tentados a buscarmos posições por nós mesmos, lugares onde Deus não tem como propósito para a nossa vida. E mesmo que Deus tenha propósito, existe um modo para nós chegarmos no lugar onde Deus nos quer. Porque todos os propósitos de Deus, eles serão cumpridos na minha e na sua vida. Nenhum desígnio de Deus, a vontade de Deus, ela não pode ser frustrada por quem quer que seja. Aliás, essa foi justamente a razão pela qual Satanás caiu. Quando nós olhamos em Isaías capítulo 14, nós vamos ver o relato da queda de Satanás. O próprio Deus dizendo: olha, você engrandeceu o seu coração. Você se ensoberbeceu e disse que faria um trono acima das estrelas, das nuvens, e seria semelhante ao Altíssimo. Quantas vezes nós somos tentados a querer ser Deus da nossa própria vida, a tomarmos decisões por nós mesmos como se fôssemos senhores da nossa própria vida. Eu quero dizer a você: não caia na tentação de Satanás. Nós não estamos aqui para buscarmos posições diante dos homens. Nós não estamos aqui para buscarmos favores neste mundo. Quantas pessoas que estão negociando os seus valores para atingirem determinados lugares, determinadas posições e alcançarem determinados objetivos na sua vida. Tome cuidado com isso, para que você não caia numa tentação de Satanás. Mas existe uma terceira área, na qual eu e você somos tentados também, e que o texto também nos apresenta. E esta área diz respeito ao reconhecimento pessoal. Agora já não é só a estrutura de poder, mas é sermos reconhecidos como pessoas. O texto diz que Satanás leva Jesus ao lugar mais alto do templo, ou o pináculo do templo. E o pináculo do templo, havia em meio aos judeus uma fala, e eles acreditavam na história de que o Messias seria aquele que, mesmo caindo do pináculo do templo, se lançasse do pináculo do templo abaixo, ele não morreria ao cair.
porque ele seria sustentado pelos anjos de Deus, como o próprio Satanás tentou Jesus, usando o Salmo de número 91. Mas Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus pôde discernir que aquilo era uma tentação. Quantas vezes nós somos tentados? Quantas vezes nós nos sentimos ofendidos? Quantas vezes nós nos sentimos desprezados, discriminados pelo fato de não sermos reconhecidos por quem somos ou por aquilo que fazemos? Nós não estamos aqui para isso. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus fez o que fez, sem buscar reconhecimento dos homens. Quantas vezes nós vamos ver no relato dos evangelhos que quando a multidão se achegava a Jesus, saía para lugares desertos e ia estar com o Pai. E ele teve que corrigir os seus discípulos certa vez, que com a autoridade que lhes fora dada pelo próprio Jesus para curar enfermos e expulsar demônios, eles voltam então prestando contas daquilo que haviam feito. E diante daquilo que fizeram, contaram, relataram para Jesus, dizendo: Senhor, pelo teu nome, sob o teu nome, até os demônios se submetem a nós. E Jesus vira-se para eles e diz assim: olha, vocês deveriam se alegrar, não porque os demônios estão se submetendo a vocês, mas pelo fato do nome de vocês estar escrito no livro da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: a nossa recompensa não está aqui, a nossa recompensa está na eternidade. Portanto, viva não esperando recompensas aqui, não viva aqui não esperando reconhecimento humano. Aliás, pelo fato de buscarmos fazer a vontade de Deus, nós vamos ter muitas afrontas, nós vamos ser rejeitados por muitas pessoas, como Jesus foi. Mas ele sabia exatamente quem era e exatamente qual era a sua missão. Que você tenha essa mesma convicção. Permaneça na palavra. Todas as respostas de Jesus a Satanás foi dizendo: está escrito. Conheça a palavra de Deus, se aprofunde na palavra de Deus e resista, se submeta à palavra de Deus e resista a Satanás, e ele fugirá de você, segundo Tiago 4:7. Eu quero orar com você. Pai, nós te damos graças por essa palavra e te pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro nesta manhã, nos fortalecendo justamente por meio da tua palavra. Nós vemos o nosso Senhor Jesus resistindo a Satanás através da tua palavra, sabendo quem era e a missão para a qual ele fora enviado e designado. Assim queremos também andar nós diante da tua presença. Que a tua graça nos assista, Senhor. Fortaleça aqueles que estão fragilizados. Oh Deus, se alguém que está ouvindo essa mensagem tem caído constantemente ou caiu, Senhor, que essa pessoa possa se levantar diante do Senhor, possa buscar de novo o Senhor, ó Pai, renovando as suas forças e voltando a caminhar diante da tua presença. Essa é a nossa oração e o nosso desejo no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.